impacto ESG, da estratégia à ação, da jornada ao relato. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Impacto ESG, o nosso programa que foi criado para a gente conversar sobre esse tema tão interessante e possibilitar uma conversa mais técnica, mas também uma conversa que a gente vai popularizar esse tema cada vez mais. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, Thiago. Prazer em estar aqui com você. Prazer aí falar do trabalho da Parceiros Voluntários, mas também desse tema tão relevante que é o ESG. Sim, tem tudo a ver, né? Sim. E me conta, né? A gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho brevemente, né? Mas eu acho importante a gente conversar aqui com os nossos espectadores, né? Das multiredes, sobre a sua trajetória. Fala um pouquinho de você, sobre a sua formação, né? A sua trajetória profissional. Vamos lá. Eu sou advogada de formação, fiz PUC, mas logo que eu me formei, eu estava muito interessada na época, uma área que era bastante nova, que era dos direitos difusos e coletivos. Eu não queria ir para as áreas tradicionais do direito e, inicialmente, eu me debrucei muito sobre a área ambiental. Foi a área que me apaixonei, enfim, supus até que eu seguiria a carreira lá, até que, enfim, por algumas reviravoltas, eu comecei a entrar dentro das estruturas sociais do Itaú, onde depois eu faço uma longa carreira, a qual eu sou muito grata, fiquei 23 anos lá. E quando eu entro lá, eu começo a me interessar por outras pautas ligadas ao terceiro setor. Aí fui me especializar em políticas públicas do terceiro setor, em gestão cultural, por Girona. E ao longo da minha carreira toda é muito fundada na área de educação e cultura. Trabalhei 18 anos no Itaú Cultural, mais 6 anos na Fundação Itaú. Estou agora há um pouco menos, quase 6 meses na Parceiros Voluntários. Aí depois eu conto um pouquinho dessa mudança de chave. E nisso eu fui me especializando, né? Na medida que eu fui ocupando cargos, eu fui compliance, eu trabalhei muito com a área de riscos, trabalhei também na área de SG, trabalhei com observatório de pesquisa, trabalhei naturalmente na área jurídica, e aí fui me interessando em como a gente se apropriar de alguns temas como esse do SG, mas no seu sentido mais holístico, desde as partes mais técnicas ou mais jurídicas, até também quais são os impactos no cotidiano e como é que são essas relações entre sociedade, empresa, stakeholders. Então, sempre foi uma coisa que me fascinou. Aí, quando eu recebi o convite, assim, eu falei, não, vamos lá que eu quero conversar sobre isso. Que legal. E é um prazer ter você aqui. E, poxa, seu currículo é incrível. E eu diria o seguinte, você terminou depois com o guarda-chuva, que é o ESG, mas todas as suas áreas tinham uma relação com o ESG, né? Sim, todas elas. E eu tive também, ao longo dessa carreira, muito oportunidade de trabalhar no poder público. Eu também trabalhei muito tempo ligada ao Ministério da Cultura e outros ministérios. Então, também eu fui entendendo a parte ali dessa interseção de poder público e atividades de empresas. Mas aí, por outro lado, e aí eu acho que até por conta dessa conexão com o SG, eu comecei a sentir falta da vivência na ponta dos impactos sociais, sabe? Eu queria muito voltar a sentir isso, assim, próximo. Enfim, comecei a olhar o mercado e, de repente, encontro uma entidade, a Parceiros Voluntários, que trabalhava, né? A Parceiro surgiu há 27 anos atrás, ali pelas mãos da Maria Helena Johan Petter, a nossa fundadora ali no Rio Grande do Sul. Hoje a gente tem uma atuação nacional, mas encontro uma entidade que fala de responsabilidade individual. Né? Ela trabalhava com a perspectiva da responsabilidade individual e do seu compromisso com a transformação da sociedade. E falava de todas as inspirações vindas do Bernardo Toro, da sociedade do cuidado e de como você transforma. Eu falei, puxa, essa é a minha próxima jornada, é aqui que eu quero estar. Eles também quiseram que eu estivesse, e aí começou a minha jornada nesse ano como dirigente da Parceiros Voluntários. E aqui eu estou buscando justamente, dentro dessa entidade, até pela potencialidade que ela tem, trabalhar muito a perspectiva de SG sobre múltiplas frentes ali, que com certeza a gente vai conversar aí ao longo aqui desse nosso bate-papo. Com certeza. Eu falo para a gente não se arriscar, né? A Carol está ali nos acompanhando, mas eu vou arriscar agora. Fala para mim, era da Fundação Itaú um projeto chamado Faça Parte, que fomentava o voluntariado? O Faça Parte, ele sim é. Mas, assim, sim, é uma questão que trabalha o voluntariado.
Mas assim, quando eu cheguei na Parceiros Voluntários, até porque o nosso DNA, né, estamos com voluntariado no nome, inclusive, eu descobri um DNA e uma perspectiva de voluntariado muito interessante com a qual eu também estou aprendendo. Para mim também tem sido uma curva de aprendizado entender o voluntariado sob uma perspectiva que, para mim, hoje é completamente conectada às 3 facetas ali, né? Eu gosto de falar ASG, né? Eu prefiro, às vezes, por causa do ambiental em vez do E em inglês. Sim. Mas as 3 facetas da tríade ali do ESG. E o voluntariado, para mim, hoje, talvez seja o voluntariado corporativo. E o sentido do voluntariado, para mim, talvez seja uma das políticas, práticas e valores que podem mais se conectar com as empresas como uma ação transformadora ali de aderência à sustentabilidade, às questões de governança, às questões sociais. Então, sim, eu tinha um histórico no qual eu já tinha vivenciado a questão do voluntariado, já tinha feito parte, mas quando eu cheguei na Parceiros, isso tomou outra dimensão, até porque, né, nossa hashtag é só juntos, então até nisso a gente tinha essa questão do voluntariado presente. A questão do voluntariado, para mim, foi importantíssimo. Desde quando eu comecei, na verdade, como voluntário no colégio, né? E era muito, assim, gratificante, muito satisfatório. Aí, em 2002, eu fundei a ONG Consciência e Cidadania, mas eu vinha já dos anos 2000, 2001, muito ativo no Rotaract, que é o Rotary in Action, né? Que são dos jovens de 18 a 30 anos no Rotary. E é interessantíssima a abordagem que eles passam, da importância de você oferecer algo para a sociedade, para a comunidade, para as pessoas, mas o quanto você recebe em troca. O quanto é importante para você descobrir quais são as suas habilidades. O trabalho voluntário é onde você pode errar. O trabalho voluntário faz um diferencial gigantesco no currículo, né? E aí, dentro dessa entidade que você está hoje, vocês promovem esse trabalho voluntário? Vocês têm um foco no jovem? Vocês têm um foco no atendimento, né, para direcionar esse voluntário? Me conta um pouquinho. Claro. Primeiro que a gente atua sob uma perspectiva que é muito importante no voluntariado, como gerar permanência. Porque como qualquer outra prática na vida, ela exige metodologia. Então, acho que talvez um dos grandes diferenças que a Parceiros traz é como você desenvolver o voluntariado com metodologia, para que aquilo não seja uma ação pontual que se dissipa numa curva de tempo. Então, a gente tem toda uma metodologia de como você prepara a empresa para desenvolver o voluntariado, como é que você organiza um comitê, como é que você mobiliza o seu voluntário, como é que você engaja, como é que você vai entendendo as práticas e as aplicações, como é que depois você transborda isso para o seu entorno e como é que você gera depois uma perenidade nessa ação, para que não seja, né, algo eventualístico ali. E, ao mesmo tempo, como é que a gente vai... de grão em grão, realmente criando o que a gente chama de uma cultura do voluntariado, né? Assim, o voluntariado como algo que você tá no teu dia a dia, tá no teu cotidiano, tá na sua família, tá nos seus amigos. Só que mais além, assim, quando eu vim para Parceiros, e aí sim, bebendo da fonte de muitos anos, né, ligado a um mundo corporativo, e aí querendo muito, né, também trazer novas luzes ali para a pauta ESG, eu comecei a pensar como é que as empresas podem se apropriar do voluntariado como uma ferramenta estratégica na busca de alguns indicadores de ESG que essas empresas querem. Como é que elas podem começar a perceber o voluntariado sob essa perspectiva? E isso tem me interessado muito. Esse é um dos trabalhos que eu quero desenvolver na Parceiros e que a gente tem muita potência, né? Levar para empresas essa compreensão de voluntariado sob uma perspectiva ligada mesmo às pautas de sustentabilidade. Tá, então vamos ver se eu entendi. Vamos. Vocês têm uma metodologia que você leva para a empresa e fomenta o voluntariado dentro da empresa. Sim. Isso é incrível. Sim. A gente tanto fomenta o voluntariado dentro da empresa, e aí eu já falo um pouco mais disso, como também
e aí eu quero fazer uma conexão com algo que eu acredito muito, dentro da perspectiva ESG, a gente conecta com um fortalecimento de um ecossistema. A Parceiros trabalha muito com, né, você falou de uma ONG, a gente trabalha com o fortalecimento das organizações da sociedade civil. Nós somos meio que um enabler, assim, a nossa ponta é atingida no momento que eu fortaleço o meio. Então, a gente fortalece essa cadeia de organizações sociais. E o voluntariado também é uma ponte para isso. Então, a gente olha o voluntariado atuando para dentro das empresas, e aí eu já falo um pouquinho mais disso, sobre a potência que isso tem, mas também o voluntariado transbordando e criando conexões com algo que, para mim, é fundamental para as empresas. Como é que elas se conectam com o seu entorno? A gente vê hoje as empresas, fruto, né, até de alguns indicadores que tem que cumprir, ou algumas preocupações métricas ou de metas, olhando muito para o global, para o grande, para o externo. Como é que você olha para o perto, para o teu entorno, para a tua vizinhança, para as organizações sociais que atuam dentro das mesmas atividades finalísticas que a sua? Então, o voluntariado acaba sendo essa ponte do dentro e do fora, por assim dizer, sabe? Sei. Puxa. Tem tudo a ver também com os direitos difusos e coletivos, né? Sim. Tudo a ver. Tudo começou lá. Tudo começa lá e as coisas vão se complementando. E aí você vê a importância, né? A tua atuação, com a tua formação, com a tua trajetória, né? Com o que você elencou, que eu acho que complementa, né? Ou seja, você tem a parte teórica e prática muito bem consolidada, né? Então, você tem um domínio, né? Eu diria que você tem um domínio completo. E são profissionais assim que o ESG tem demandado e que o mercado está carente. As pessoas não têm essa visão. Eu gostei muito, que a gente conversou um pouquinho, né? E você falou de uma visão um pouco flexível e que eu acho que é importantíssima. Eu dou exemplos ruins, que eu dou um exemplo, por exemplo, do budismo, né? Que eu falo, olha, o budismo, ele nasce e depois, quando ele vai para o Japão, ele se adequa, ele vai, a cultura do local vai, né, formatar aquele modo de praticar o budismo. No Tibete é outro, na China é outro, no Brasil é outro. Eu digo que o ESG também é isso. Ele não só da empresa, mas tem toda uma cultura local, toda uma cultura da forma que as pessoas enxergam. E a ideia do selo era dialogar, né, com esse público, porque o público não sabe o que é uma planilha de dupla materialidade. Claro. Sim. A pessoa não sabe montar Sim. uma planilha. Vou montar uma planilha agora do impacto financeiro e da materialidade de impacto, e eu vou depois pegar outra planilha, stakeholders internos e externos, para o público, para o consumidor, para a imagem da empresa. Isso contribui muito pouco. Então, são áreas distintas. E é muito importante, porque quando as pessoas, né, entendem como ambiental e social, a governança, eles têm uma visão um pouco assim, de algo que é da empresa. Mas o ambiental e o social, eles têm uma visão que é deles, que é intuitiva, né? E aí eu acho que a questão técnica, por mais bem feita que ela seja, ela não consegue dialogar com essa expectativa. Como é que você vai explicar que uma empresa ela não tem ali uma grande emissão de gases de efeito estufa? E como é que você explica que ela está cuidando do ambiental hoje para a população, sem falar que você vai plantar árvore, por exemplo? Então, é muito difícil, né, você criar essa conexão. E eu achei muito interessante que você tem todo o embasamento técnico, não só de formação acadêmica, mas como na sua vida profissional você desenvolveu isso, mas você mantém esse olhar de flexibilidade, né? Eu acredito muito na pauta ESG sob uma perspectiva holística, né? Se eu sou Buda aqui, né? A gente tem, sim, toda essa questão das métricas, né? Das parametrizações, elas são necessárias, né? Acho que talvez isso até é um fator pelo qual o ESG não virou só uma onda, né? Ele ficou e ele perenizou, ainda que ESG seja uma nova releitura de algumas expressões que, ao longo do tempo, né? A gente tanto usou, como responsabilidade corporativa e tantos outros indicadores. Mas, às vezes eu vejo o ESG aprisionado entre dois mundos. Esse que você domina tão bem e traz, que é esse mundo muito técnico das regras, e inclusive de expressões muito complexas, né, como dupla materialidade. E um outro mundo que está muito calcado num marketing que acabou sendo necessário, de uma comunicação bastante recorrente, um pouco estereotipada. Como é que o ESG preenche o meio no qual você
tem, sim, um impacto efetivo, mas você tem uma aderência social que não é só da propaganda. Então, vou te dar um exemplo novamente aqui, pegando o caso das ONGs. A governança é um aspecto ali necessário, né? Ali o G, ali bem posto, ali que tem várias coisas. Mas na medida em que a gente começa a criar vários indicadores que parametrizam, né? A gente vai ter o ISSB, que vai passar a ser adotado ali em novembro, a partir de novembro, né? Ele é, enfim, opcional, mas a partir de 2027 ele é obrigatório. Na medida em que as empresas elas começam a ter padrões comparativos de relatórios de sustentabilidade, como é que eu agrego o diferencial? Qual é o diferencial que eu vou ter? Então, um exemplo, eu não cuido só da governança no sentido como eu já fui, né? Compliance, né? Nós temos um compliance sólido. Mas como é que eu me preocupo? Por exemplo, a Parceiros tem um programa que cuida da governança de organizações sociais. A gente fortalece a governança. A gente tem um programa chamado Educando para a Transparência, no qual a gente pega organizações sociais e fortalece a governança delas. Então, eu como empresa, quando eu vou fazer um investimento social privado, eu me preocupo que, da mesma maneira como eu quero um compliance sólido ali dentro da estrutura da minha empresa, eu possa propiciar para a organização social na qual eu vou fazer um investimento social privado, que ela também esteja forte, aderente a questões de governança. Só que isso tem um duplo fator, aí pensando na perspectiva holística. Ela ajuda que o meu investimento social privado, pensando numa cadeia de valores, né? Eu me relaciono com alguém que também se preocupa com a governança, seja boa, então, nesse sentido, cumpre ali um requisito ESG, mas, de outro, ao fortalecer a organização social, eu asseguro a sobrevida dela, né? A cada 10 organizações sociais, 3 se fecham rapidamente. Então, no momento em que eu estruturo ela e fortaleço ela, eu também cumpro um papel de perenizá-la dentro dessa cadeia, para além dos meus interesses imediatos de investimento social privado. Então, é um pouco disso que eu comento, que é esse recheio que eu acho que o ESG tem que ir ocupando numa curva de tempo ali. E é um pouco do que eu acredito que é o papel que a Parceiros pode contribuir, e é o que eu acredito também como profissional. Sim. É muito interessante essa questão do ISSB, Isso. porque agora seria o IFRS, né? S1 e S2, que está todo mundo comentando. E todo mundo começou a falar da dupla materialidade. Porque da mesma forma como o ESG surge lá em 2004, né? E aí a gente vem com essa história na esteira, que a gente chama do relato integrado. Eles falam de 2004 por conta, na época do Príncipe Charles, mas não vai resgatar lá o Mandela, né? Que tinha lá já um programa muito sólido ali para você criar essa governança pública, né? Vamos chamar assim. Bom, e aí todo mundo trouxe o ESG como se fosse moda. Aí vamos falar, então, da dupla materialidade como se fosse moda. Exato. Aí chega o S1 e ele não trata da dupla materialidade. Ela só trata da questão da materialidade, do aspecto financeiro. E tanto tem essa necessidade de dialogar com os multi-stakeholders e dar essa cara mais social, que eles estão trabalhando no Brasil com o que eles estão chamando de relato híbrido. Então, eles vão fazer a parte financeira muito focada no S1, mas vão ter que complementar com alguma coisa do ESSB, do GRI. Então, vários frameworks. Mas eu acho que quem é técnico está nos entendendo. Quem não é técnico vai ficar um pouco mais difícil de nos entender. Sopa de letrinha. Mas vamos trazer a conversa para um formato mais popular. Eu acho que questões muito urgentes, né? Hoje nós temos muitos refugiados de guerra, inclusive teve um aqui conversando com a gente. A gente teve um crescimento muito grande das pautas de diversidade e inclusão, seja da questão capacitista, seja da questão de gênero, a questão racial muito forte, vem se fortalecendo cada vez mais. Questões gravíssimas como o clima. Eu acho que tudo isso aumentou o risco para as empresas. Elas começaram a ser muito mais cobradas por tudo isso. Claro. E casou do ESG nesse momento que já era uma coisa antiga, se tornar como se fosse uma moda. E quando você vai popularizar, a gente vai ter que trazer de novo essa pauta, né? Vai ter o entendimento das pessoas e a gente precisa desse olhar, porque eu também não acredito que só a parte técnica seja o suficiente. Se você não tiver um olhar humano e não fizer algo além do que aquilo que vai mitigar os impactos da sua empresa, mas que você vai satisfazer o que seu consumidor está esperando de você como empresa, né? Eu acho muito difícil manter esse diálogo saudável. Hoje, a geração Z
está trazendo aí o quanto vai ser desafiador para nós essa relação profissional com uma geração que tem outra mentalidade. Então, eu te entendo. Muito obrigada. Estamos ali dialogando na mesma visão. Eu acho que quem está só fazendo essa parte, sem fazer o técnico, vai ter problemas. Claro. Né? Não vai suprir o que é necessário. Quem estiver fazendo só o técnico também não vai ter alcance, né? Isso. É exatamente esse o ponto que eu acredito. E a mim me parece, principalmente que as grandes empresas, elas primeiro se municiam da parte técnica. Seja porque, às vezes, elas têm uma obrigação legal, né, sobre isso, né? E seja porque é uma tendência de mercado primeiro cumprir ali. E, às vezes, essa segunda parte, às vezes, acaba sendo negligenciada. E aí, vou te dar um exemplo ali, pegando 3, né? Estou bem atenta aqui a tudo que você está falando. 3 exemplos ali que se conectam com o que você foi conversando. Eu vou começar pela geração Z. Por exemplo, hoje há um debate internalizado nas empresas sobre a questão da relação intergeracional, né? As gerações ali. O voluntariado pode ser uma ferramenta orgânica de você promover essa interação do que você ficar tentando milhões de técnicas e consultorias e você, por exemplo, promover um voluntariado no qual o objetivo da empresa é promover a convivência entre gerações, o aprendizado, as inter-relações, é uma maneira muito inteligente que se conecta com questões de ESG e você, além de tudo, atende, às vezes, uma demanda de RH que você tem ali presente na sua empresa. Ou um outro exemplo, nós, na Parceiros Voluntários, nós estamos muito preocupados, né, dentre várias questões no país, uma das nossas preocupações entre outras dos jovens, é a questão do endividamento do jovem no Brasil. Você tem um indicador de endividamento do jovem entre 14 e 24 anos alarmante. Como é que as empresas, para além de se preocuparem com os seus relatórios de gestão financeira, começam a se preocupar em como é que eu trabalho para evitar que esse jovem se endivide? Como é que eu começo a dar uma capacitação para ele, para que ele se endivide, uma sustentabilidade financeira? Então, por exemplo, a gente está desenvolvendo todo um programa no qual ele é focado em jogos, que, dependendo do perfil da idade, eles vão sendo adaptados para você compreender e se relacionar com o uso do dinheiro. Então, por que uma empresa, por exemplo, um banco, também não atua como um diferencial dentro das suas práticas de ESG? Eu não entrego só os meus relatórios financeiros, dizendo todas as economias de custo que eu fiz a partir de, por exemplo, não usar mais papel ou XYZ. Como é que eu também olho para o endividamento do jovem e faço com que esse jovem, no futuro, tenha maior propriedade sobre si, sobre autonomia na sua gestão de dinheiro, enfim, não se endivide? Ou ainda, né, tocando talvez na questão que sempre é mais óbvia e mais presente nas pautas de ESG, que é a questão ambiental. Nós estamos com um programa chamado Comunidades Resilientes, que quer se focar na resiliência ambiental. Como é que, para além de eu ficar declarando quanto de carbono eu neutralizei, porque todo mundo fará isso, como é que eu agrego um diferencial no qual eu me preocupo com a resiliência climática? Como é que eu preparo as pessoas para viverem isso? Como é que eu trabalho, por exemplo, se a minha empresa estiver num entorno sujeito ou que vivenciou questões climáticas, como é que eu desenvolvo dentro da minha equipe um voluntariado resiliente, um voluntário que sabe atuar. A minha entidade tem uma forte atuação no Rio Grande do Sul e todas as empresas foram profundamente afetadas naturalmente com a tragédia que lá se abateu. Como é que eu preparo um voluntariado resiliente para atuar nisso e gero um outro tipo de engajamento e consciência no meu colaborador a partir daí? Ou como é que a minha empresa desenvolve programas de resiliência climática ligadas para além das questões mais imediatas de redução de carbono, ou reflorestamento, ou substituição de materiais. Então, nessa medida que eu sempre entendo ali que tem que se somar, assim, a parte, né, vamos dizer, o recheio do bolo ali tem que se somar nas duas partes do que a gente está conversando. É complexo. Sim. Esses dias, né, teve uma discussão sobre a questão social e eu fiz uma brincadeira que eu disse assim, olha, se eu soubesse essa resposta, talvez eu teria a resposta para a pergunta de $1 milhão. Porque são questões que não são tão simples assim, né? Porque a questão ambiental, a gente tem uma questão local e a gente tem uma questão global. Sim. É muito difícil você dialogar com quem, né, aquela história, eu quero ver para crer.
Não, se você não for entender do ponto de vista científico, você não vai entender a mudança global, porque você não vai conseguir pegar da tua localidade e daquela realidade você entender o que está acontecendo no todo, né? Não vai se materializar tudo ali na tua experiência. Você vai ter que entender os indicadores, o que são o ppm, né, a partículas por milhão, como que os cientistas mediram isso, qual o impacto, quais são esses gases, qual a origem deles, né? Então, e os gases, eles são só uma pequena parte. Você tem a questão da água, do uso, do reuso, da contaminação do solo. Você tem, na questão ambiental, a parte dos ruídos. Então, assim, é muito complexo você trabalhar com ESG. Você tem que ter essa visão holística, sistêmica. E você tem que estar muito focado na empresa. Por quê? Porque assusta. Você pega um médio empresário hoje, você fala de ESG, ele fala, não, mas eu não tenho tamanho para isso. E eu estou dizendo, olha, é aquilo que é material, o impacto que você causa, ele vai ser do tamanho da tua empresa. Sim. E o custo para mitigar isso tem que ser do tamanho da tua empresa, né? Então, esse diálogo que eu estou fazendo é muito complexo, porque a gente não pode apartar ele de toda essa discussão macro. Claro. Mas se você não fizer o recorte e for para o que é core do business dele, a gente não dialoga com o pequeno e médio, né? Mas é isso mesmo. Na verdade, eu acho muito inteligente o que você traz, porque assim também, se você conseguir fazer microconexões com as questões finalísticas, você vai desvelando ali, você vai tornando mais palatável, menos assustador, né? Até porque, embora seja uma pauta muito recorrente em grandes empresas, ela é uma pauta de toda, né? De toda a cadeia econômica, né? Não importa qual seja. Mas eu tenho defendido ali, novamente, também, que assim, olha, ok, eu já cumpro, por exemplo, eu reciclo resíduos dentro da minha empresa. Um exemplo, né, de uma empresa menor. Puxa, mas você olha o que está acontecendo no entorno da sua fábrica? E isso também a gente tem querido estimular. Você viu se tem organizações sociais que atuam com reciclagem no entorno da sua fábrica? Ou que atuam com a questão ambiental de alguma forma? Por que você não se conecta com elas? Por que você não vai ampliando esse espectro de atuação? Porque, né, um pouco dessa coisa do local para o global, ela também é necessária em termos, né, de você realmente criar uma cultura ESG, né? Então, isso também é uma coisa que a Parceiros, quando chega nas empresas, ela gosta de provocar, né? Às vezes a pessoa traz quer fazer A, quer fazer B, mas você olhou a sua vizinhança também, né? Então, a gente tem feito, tem uma empresa nossa que é uma excelente, assim, uma super parceira, ela comprou essa ideia e a gente tem trabalhado no entorno dela. E ela foi fazendo várias descobertas ali, aí a gente foi ampliando os quilômetros de distância da empresa, quanto mais a gente foi desvelando ali, construindo coisas positivas, mas é isso. Então, ele somou, é uma empresa grande, realmente com indicadores robustos, dessas que tem que atender vários requisitos, né, de métricas, mas ela, de repente, também percebeu como é que ela conseguia também ser ESG no momento em que ela atua na vizinhança dela, no entorno, com as organizações sociais que ela foi se conectando. Essa discussão é incrível. Eu tenho visões muito polêmicas, porque eu digo assim, olha, o ESG de verdade, que a gente fala, né, o técnico, você vai ter que construir junto com o stakeholder. Sim. Você vai ter que ouvir o seu stakeholder. Sim. Quando você vai falar de comunidade, eu dou sempre exemplo do que a gente enfrentou na parte pública, né? A gente sabe o que é melhor para o cidadão. Fumar faz mal. Mas o cidadão não quer parar de fumar. Aí você cria um monte de multa, proibição, nesse local não pode e tal. E mesmo assim é árduo, né? Porque nem sempre o que você tem que oferecer como o que seja bom para aquela comunidade, não necessariamente é o que eles querem. Né? A gente sofreu isso desde o cinto de segurança, gente. Não, mas por quê? Não, você tem que usar o cinto. É para você, é para o seu bem. Então, entender o que é o bem para a comunidade do entorno, eu uso esses exemplos, né, do tabaco, que são grandes lutas da sociedade, nem sempre o que você vai dar para elas, que é o necessário, é o que elas querem. E aí entra a flexibilidade. Se você não tiver alguém experiente, que vai dialogar, que vai realmente... Eu sempre falo, eu tive experiências com o pessoal da assistência social, eles entram na comunidade e eles pegam as coisas muito rápido. Uhum. E eles sabem como trabalhar, eles sabem como dialogar. Então, são muitos fatores para você trabalhar isso, né? A própria comunicação tem que ser muito assertiva. Sim. Para você falar assim, olha, o que eu estou te entregando é isso, e eu estou te entregando por esse motivo, e criar esse valor, né?
Eu concordo plenamente com você. Acho que a gente não está ao contrário, a gente não está divergindo, a gente está convergindo e se complementando. Mas assim, eu fiz muitos anos de letramento racial e tem aquela frase, né? Nada sobre eles sem eles. Um pouco da relação com as comunidades é isso, né? Nada sobre elas sem elas também. Então, assim, eu acho que a partir do momento que... Quando a gente traz, por exemplo, o nosso programa Educando para a Transparência, às vezes a organização social fala, não, mas eu não preciso disso. Para que eu vou precisar saber prestação de contas, balancete, compliance, riscos, enfim... Então, a gente faz uma simbiose entre aquilo que a gente sabe que vai ser bom para ela, em termos de governança, perenidade da atuação dela, mas a gente também faz aquela escuta para você entender a realidade local. Então, né, se eu estiver ali com organizações sociais de Manaus, elas não vão ser iguais às mesmas realidades da periferia de São Paulo. Então acho que é um pouco dessa simbiose entre o lugar meu, entre aspas, de fala e um pouco do lugar da escuta ali do meu interlocutor. Então, acho que isso acaba sendo interessante ali para as empresas, né? Enfim, ou para a pauta SG em geral, eu acho que ajuda bastante. É um relacionamento que precisa de muita empatia, muito diálogo e muita seriedade, né? E nós temos um histórico no Brasil, eu vi várias análises, uma que faz muito sentido é que o terceiro setor ele nasce nos salões paroquiais, numa época, né, em que as mulheres não trabalhavam, então as mulheres classe média mesmo, né, iam ter uma atividade na igreja e elas não sabiam nada de governança, porque não pagava água, não pagava luz, era no salão da igreja, não tinha nenhum compromisso, elas não faziam por dinheiro. Então, tem uma parte também que eu sempre falo, né? As pessoas não sabem diferenciar o que é lucro do que é prolabore. Isso é um problema imenso, porque ele quer que o presidente de uma entidade que já é grande seja um voluntário. E não dá para ser um voluntário que está lá sem receber nada. Ah, mas é sem fins lucrativos porque tem salário. Porque salário não é lucro. Então, tem uma série de equívocos da forma como a sociedade enxerga, né? E aí a gente entra na parte da cultura, né? Tem a cultura de dentro das empresas que precisa de um reforço, e eu entendo que é esse trabalho que vocês levam. E eu tive um dos meus professores, de um desses cursos que eu fiz, que ele dizia que a primeira letra do ESG é o C, de cultura. Se você não construir uma cultura organizacional forte, se você não trabalhar bem qual é a sua missão, o seu valor, se a alta liderança não estiver comprometida, você não alcança. Sim. E eu acho que o seu trabalho, ele leva a uma outra contribuição, que é assim, quando você fomenta esse voluntariado, e você leva com uma metodologia, com uma formação, se a alta liderança não se adiantar, ela vai ser pressionada pela base, né? Sim. Eu já vou chegar na empatia, que para mim é um conceito fundamental nessa história toda. Mas o voluntariado, e é isso, né, também, ele pode ser percebido também de muitas maneiras. Por exemplo, hoje tanto se fala como é que eu desenvolvo soft skills. Voluntariado é uma maneira de você desenvolver isso. Como é que eu promovo o engajamento do meu colaborador? Como é que eu gero maior aderência dele às minhas missões finalísticas? Voluntariado é uma ótima. Como é que, às vezes, os RHs têm processos e processos de mapear lideranças naturais. O voluntariado é uma excelente ferramenta para isso. Ou como é que eu consigo entender o meu entorno? Voluntariado. Então, assim, o voluntariado ele pode ser utilizado como uma ferramenta que é de RH, que é de responsabilidade social, que é de SG, que atua no clima, que atua na questão da inclusão, da diversidade, da promoção, de uma série de questões. Mas, para além disso, aí quando você traz justamente essa questão vamos dizer, da pressão, entre aspas, para mim, uma das matrizes necessárias para a pauta ESG é a empatia empresarial. Empatia que vem da aderência e do exemplo dos stakeholders, né? E das lideranças mais altas, né? Você tem que ter, de fato, isso. Se você não consegue gerar esse engajamento e o voluntariado, por exemplo, é uma excelente maneira de você conseguir contagiar essa alta liderança. Ou mais, você levar a alta liderança para vivenciar o seu entorno, a gente faz muito isso. No nosso programa de fortalecimento de organizações sociais, a gente tem uma frente que a gente chama de Impulso Social, que tem vários programas, não só esse que eu estou falando, tem muitos programas ligados ao fortalecimento de organizações sociais. Quando a gente leva a grande liderança para, às vezes, ver ali, eu trabalho com produtos para a mulher. E quando ele vê uma série de organizações que trabalham, às vezes, com violência contra a mulher, ou trabalham com empoderamento feminino, ou trabalham com empregabilidade feminina,
ele passa, inclusive, a perceber o negócio dele sobre outras perspectivas. Às vezes, vê mulheres que sequer tiveram acesso ao produto que ele faz. Estão ali, às vezes, a 5 quilômetros da empresa dele. Então, também, eu acho assim, SG sem a empatia empresarial, que eu digo da liderança, não tem. Da mesma maneira que eu gosto de falar em você focar em cadeias de valores, né? Porque no SG a gente fala muito, não, eu tenho que me preocupar com o meu fornecedor desde a ponta, né? Não só o que eu tenho para dentro. Mas são muitas cadeias de valor que você tem que trabalhar. Não adianta você ter uma excelente comunicação ao público e internamente você ter péssimos indicadores, por exemplo, de clima, ou das pessoas não entenderem qual é exatamente o propósito da empresa, ou elas verem dentro da empresa práticas que não convergem com o que ela fala como marketing. Greenwashing, social washing. Exato. Então, assim, você tem que ter várias cadeias de valor para além. Ou como é que eu olho o meu fornecedor ali de repente, de buffet, eu tenho, sei lá, coffee breaks. Como é que eu faço um movimento inclusivo de fornecedores? Buscar organizações sociais, por exemplo, que trabalham com cozinhas comunitárias, Então, também, como é que eu vou criando, né, é o que eu venho chamando ali desses diferenciais. Como é que eu vou somando práticas cotidianas que virem uma cultura, né, que se somem, obviamente, àquilo que você tão bem traz, que são todas as outras métricas técnicas e que exigem, claro, requisitos muito específicos. Nossa, que interessante. Olha, assim, aproveitando esse bate-papo, né, que a gente vem nessa informalidade, é muito interessante que quando você fala dessa empatia da alta liderança, a gente fala que se ele não tiver essa empatia, ele não vai ter o principal para você iniciar o ESG, que é um propósito genuíno. Se não tiver o propósito genuíno da alta liderança, vai cair no greenwashing, vai cair em alguma atividade que vai ser sempre aquela coisa assim feita por fazer. Uhum. Um pouco o que a gente fala dentro da estrutura da empresa, uma ação fisiológica, né? Isso é muito ruim. É muito ruim. Mas quando tem essa empatia, você começa a ver que eles entendem o valor. Eu não estou fazendo essa ação porque eu tenho aqui um questionário do meu provedor de capital, da minha seguradora, ou da empresa que eu sou fornecedor. Né? Eu estou fazendo porque eu tenho esse propósito. E o propósito do ESG não é porque eu gosto dessa área, ou porque eu gosto de criança, ou porque eu gosto do ambiental. É o que é importante de entrega do meu negócio para eu reduzir o impacto que eu estou causando. Isso é tão elementar, né, para a perenidade da empresa, mas ainda a gente está num processo de construir todo esse trabalho. E aí eu vou entrar no que você disse em relação à pressão, que eu falei, tem uma pressão que vem de baixo. Um exemplo está, de novo, na geração Z. Eles estão pressionando de uma série de coisas. E eu fiz uma brincadeira antes da gente começar aqui, que eu falei dos cortes, né? E tem um pessoal da área do empreendedorismo que faz uns cortes assim. Eu demito. Se não é, eu demito. Meu querido, como é que está teu turnover? Porque esse é um indicador importantíssimo. Claro. Quanto você tem ali, né, de funcionários que você substitui, quantas vagas estão em aberto, qual que é a tua rotatividade. E assim, eles falam isso nas redes sociais, assim, eu demito. Eu falo, gente, esse turnover aí, a empresa vai fechar só por conta do turnover, né? Sim. E acaba havendo, né, muito do que a gente fala passa pela questão da coerência, né, entre discurso e prática. Aí aquela mesma empresa que fala, não, eu replanto a árvore e vejo ela crescendo e se desenvolvendo, ela prefere dizer eu demito do que eu desenvolvo pessoas. Né? Então, também é isso, né? Como é que você vai criando a proximidade entre discursos e práticas para que seja, de fato, uma cultura? Porque SG, acima de tudo, deveria ser isso, né? São compromissos externalizados através de valores e práticas cotidianas, mas que perpassam não só toda a empresa, em todas as suas instâncias, né? Não só aquelas de compliance, por exemplo, mas também da empresa para além pro seu entorno, para o local onde ela está instalada, né? Como é que ela se preocupa com a vida do colaborador dela da catraca para fora, né? Então, assim, como é que eu revelo talentos através de outras opções que não sejam testes e, né? Como é que eu, por exemplo, uso o voluntariado para, por exemplo, fazer você descobrir mudanças de carreira que uma pessoa pode ter, outras habilidades, enfim. Então, é isso. No fundo, é um pouco do que a gente está falando da coerência entre os discursos e as práticas. Sim. E agora vamos pensar na contramão, né? Tá bom. Vamos pensar
de dentro de uma empresa, um departamento de recursos humanos, a gente trabalhava muito essa questão. O recrutador, quando ele vê num currículo que a pessoa tem um trabalho voluntário, acende uma luz, fala, poxa, essa pessoa não é movida só pelo dinheiro, essa pessoa tem uma visão de mundo diferenciada, ela tem um compromisso com alguma causa, com as pessoas, com a sociedade, com o futuro, né, com as próximas gerações. E é lógico que tem a parte prática, que você desenvolve todas essas habilidades, como você disse, da soft skill, mas também tem um preparo que ele é reconhecido pelas empresas de alguém que vem de fora e faz um trabalho voluntário, né? Claro. Eu acho que isso ainda tem que ser mais valorizado. Concordo com você que já tem um olhar sobre isso, né? Embora me preocupe muitas vezes quando esses recrutamentos por IA, né? Que às vezes esse tipo de coisa que é tão significativa passa batido pelos algoritmos. Mas eu acho que a gente pode ir além. Eu vou dar um exemplo. A gente tem um universo gigante dos... Eu não gosto dessa expressão nem, eu gosto da expressão sem estudo e sem trabalho, porque não lhe foi dada as duas opções, não é que eles não queiram, né? Como é que a gente pode usar o voluntariado como uma ferramenta que eles reconheçam como experiência de aprendizado e trabalho para a entrada no mundo do mercado de trabalho? Né? Porque hoje essa é a maior dificuldade. Né? Como é que você a gente não pode criar uma política pública no qual o trabalho voluntário seja reconhecido como mecanismo de entrada no mercado, né? Como experiência, como tempo de experiência? Ou como é que você começa a perceber o voluntariado também, não como algo que, puxa vida, meu colaborador vai ter algumas horas que ele vai... Não, como algo que agrega valor para a empresa, para dentro da empresa. Né? Haver realmente fomentar a cultura do voluntariado dentro da empresa como algo que eu vou colher frutos, inclusive. Eu vou economizar anos de trabalho do meu RH e gastar muito menos em milhões de consultorias que eu faria se eu desenvolver um bom trabalho de voluntariado. Então, sim, perceber isso e também a gente, né, você falou um tempinho atrás, um pouco também da gente desestigmatizar algumas visões de voluntariado que às vezes não são isso. O voluntariado não é, claro, até por conta desse nascedor um pouco na caridade, voluntariado hoje é outra coisa. Né, eu brinco, né? Eu tenho uma sobrinha super jovem, aí eu estava falando com ela, falei, Isabela, você não é engajada em causas? Voluntariado é isso, é se engajar numa causa. Né? Aí ela, voluntariado é uma causa na qual você se engaja a partir das suas crenças. Isso é voluntariado. Ela, nossa, tia, então eu curto voluntariado. Então, é um pouco também, às vezes, até a forma como a gente começa a apresentar o voluntariado desde uma visão contemporânea e não só da questão do assistencialismo ou da caridade, como muitas vezes as pessoas imaginam que seja, né? Importantíssimo. Eu acho que é um trabalho importantíssimo. Você falou uma coisa que me incomoda muito, que é o nem, que você disse que é o sem. E é tão grave a situação nossa enquanto sociedade, como é que a gente deixa uma pessoa sem estudar? Como é que a gente deixa uma pessoa sem trabalhar? E tem, além do sem ou do nem, né? Tem o só. O que só estuda, mas não consegue uma vaga de emprego. Tem gente que já está com 3 faculdades, especialização, e o mercado de trabalho não está abrindo essa oportunidade. E tem aquele que só trabalha, e não tem tempo, não tem dinheiro para estudar, ou não tem estímulo, não tem a oportunidade. Isso é muito ruim. Claro. Enquanto a gente não vê uma sociedade assim, a gente tem que ter muita qualificação, principalmente técnica no Brasil. Tem que tirar esse romantismo de todo mundo tem que ir para a universidade. Gente, não tem, nem na Alemanha é assim. Quem tem precisa do técnico, precisa de gerar oportunidade. A gente precisa equacionar tanta coisa enquanto sociedade. Que hora que você começa a falar, eu estudei a parte da política pública, a parte social, a parte do terceiro setor, a parte do voluntário, são todas peças de um grande quebra-cabeça que tem uma finalidade importantíssima e que a gente não sabe explorar, e daí parte muito da transformação da sociedade. Sim. Parte daí. Parte das pessoas. As pessoas estão dentro das empresas e se não estão, é porque nós estamos falhando miseravelmente, né? E eu fico muito preocupado. Eu acho que a diversidade e inclusão é uma pauta que, para mim, já deveria estar superado isso. E a gente está preso no século passado, com, sabe, visões que você fala, não é possível. E dentro do ESG eu descobri que o agro ele está muito avançado, porque ele é um exportador, o agro brasileiro. E ele é muito cobrado. Claro. Só que na questão social de diversidade e inclusão, por exemplo, eles não aceitam algumas questões da pauta LGBTQIAPN+. Então, a gente vê que
é um trabalho muito árduo que nós vamos ter pela frente ainda, né? E que legal ouvir uma pessoa como você, com a tua bagagem, né? Que está focada nisso, principalmente na parte do trabalho voluntário, em que você pega pessoas que são muito jovens ou pessoas que já estão dentro da empresa há muito tempo e você faz esse engajamento, né? E aí eu queria te perguntar um pouco dessa metodologia, da parte prática. Como que é essa abordagem na empresa? Quando chega, tem resistência dos trabalhadores? Não tem? Como que é a adesão? É obrigatório? Vou só fazer um comentário antes, porque você falou uma coisa que já chego aí e respondo claro. a tua pergunta. Nós temos, na verdade, nós temos 5 eixos de atuação, tá? Um é de comunidades resilientes, muito ligado à questão de resiliência climática, e aí eu defendo uma coisa que é a educação ESG desde a escola, para que a pessoa não chegue ali no mercado do trabalho, e aí vem aquela sopa de letrinhas, sopas de regras, e a pessoa mecanicamente faz algo que ela nem se apropriou de fato, enfim. A gente tem uma frente que a gente chama de sociedade prateada, totalmente voltada e preocupada com as questões da inversão demográfica no Brasil e uma série de questões ligadas aos idosos. A gente tem uma frente chamada Impulso Social, que fala muito do que a gente estava conversando hoje, do fortalecimento das cadeias e o fortalecimento das organizações sociais. A gente tem Empresas que Transformam, e aí eu vou chegar no voluntariado, porque essa é uma dos programas que integra o Empresas que Transformam. Mas o que eu queria comentar é que a gente tem um programa chamado Jovens Líderes. Esse programa Jovens Líderes vai muito ao encontro, tenta ir ao encontro dessas várias questões que o jovem hoje no Brasil se debruça, desde o Sem até esse que só trabalha, ou esse que não consegue estudar, ou do endividamento, ou a questão super grave que a gente tem dos jovens que não têm letramento nem em leitura, nem em matemática, isso influencia a capacidade deles crítica. Então, é um programa que a gente desenvolveu que olha primeiro para o empreendedorismo, como é que a gente desenvolve o espírito empreendedor, e vai muito ao encontro disso, de você não precisar ter uma universidade, você ter uma formação técnica, como é que você empreende, como é que você desenvolve o protagonismo juvenil desse jovem, como é que você desenvolve a resiliência nesse jovem, e como é que você desenvolve esse jovem a partir de um pensamento crítico ali, que ele vai carregar, e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, né? Porque é isso, a gente tem tantas questões postas socialmente no Brasil e as que mais me preocupam hoje, na verdade, são essas duas pontas, as dos jovens e as dos idosos, que se a gente não atuar com programas que vão ali na raiz dos problemas, a gente vai ter outras gerações que vão vivenciar essas mesmas questões que você está trazendo. Mas aí, indo ao encontro da tua pergunta, que eu não queria deixar de dizer também dessa nossa preocupação e atuação com os jovens, a metodologia do voluntariado, ela é baseada, primeiro, em um acúmulo de 27 anos de experiência, porque a Parceiros, no seu nascedouro, já atuava com voluntariado. E principalmente por uma compreensão do voluntariado não sob a perspectiva, como eu comentei anteriormente, da questão da caridade e do assistencialismo, nada contra, mas não é essa a nossa compreensão do voluntariado, mas como uma ferramenta de engajamento, transformação social para si e para os outros, né? Aí, bem usando a expressão do Bernardo Toro, né? Cuidar de si e dos outros é uma transformação para si e para os outros. Então, a gente desenvolve uma metodologia na qual a gente ensina a empresa... Primeiro, a gente mapeia exatamente isso, a história da coerência. Qual é o perfil de voluntariado que estaria mais aderente às suas atividades finalísticas ou o que a empresa está buscando? Né? Então, às vezes, ela está vivendo desafios internos, então a gente desenha o programa de voluntariado para atender esses desafios internos que a empresa, ou externos, que a empresa também queira buscar. A partir daí, a gente entende como é que está, a gente mapeia como é que está a aderência das lideranças, porque programas de voluntariado precisam da aderência da líder. Não adianta o RH solitário tentar, ou às vezes uma área solitária, é algo que tem que envolver, né, o conjunto da empresa, e a partir daí a gente começa a usar técnicas de como é que a gente estrutura os comitês de voluntariado e como é que a gente faz mobilização. Existem painéis de abertura em que a gente fala sobre o voluntariado, faz quiz para eles saberem o que é voluntariado ou não. Nisso, a gente gera um efeito cascata que as pessoas vão gostando e um vai chamando o outro, né? Esse efeito, né, de contaminação positiva. Então, puxa, vem cá, Thiago, olha, eu estou fazendo lá, tá muito legal, a gente tá realizando. E aí você vai, e normalmente, né, os nossos grupos começam com um número que, na verdade, ao invés de diminuir, eles se expandem. E depois o que a gente faz é um trabalho de como, depois que a Parceiro sair, ou se você continuar com a Parceiro sob outra perspectiva, como é que você pereniza esses programas de voluntariado? Ou como é que você reinventa eles? Ou como é que você agrega outros valores? Então, a gente tem, por exemplo, empresas que trabalham conosco há muitos anos, que a gente já soma o programa de voluntariado
como, por exemplo, práticas de ESG, fortalecimento de comunidades, métricas de PDI, de desenvolvimento individual, né, que muitas empresas usam, ou, enfim, métricas de bater metas. Então, de horas que você se dedica. Tem empresas, inclusive, que desenvolveram até sistemas para isso. Então, eu acredito muito. E no futuro, aí pegando um pouco do gancho da nossa conversa prévia ali, antes da gente estar aqui na frente das câmeras, o voluntário tem que passar numa curva de tempo a ser compreendido como uma moeda social, né? Como uma moeda que agrega valor, como um fundo social, né? Dentro das empresas. E acho que isso é uma coisa que é possível, sim, a gente começar a perceber isso como horas mesmo que são de valor social, inclusive futuramente econômico, sabe? Então, eu acredito muito nisso. E os nossos resultados têm sido... A gente já assessorou quase 3 mil empresas, a gente tem 9 milhões de pessoas com as quais a gente já se relacionou. Então, assim, os depoimentos dos voluntários são depoimentos muito positivos como eles ressignificaram a relação com a empresa, como eles ressignificaram as relações com os colegas e como eles ressignificaram, às vezes, para dentro das suas casas, enfim. Então, é um processo muito positivo, é o ciclo positivo. Uau! Que interessante. Nossa, é um trabalho importantíssimo. Eu fiquei impressionado de ver... Prazeroso. Eu fiquei impressionado de ver a forma como vocês conduzem, né? Que eu sinto mesmo a falta desse profissionalismo para tratar do voluntariado. Sim. Que é também essa visão equivocada na forma como se aborda, como se monta esse projeto, como se forma esse voluntariado, que vai implicar lá na frente naquilo que a gente falou no início, né? Sobre como é que você faz uma recorrência, como é que você continua com esse voluntário nessas atividades. Porque é muito fácil, né? Ele se distrai com outra coisa, ele arruma um outro compromisso, é voluntário. Como é que você cria esse comprometimento, né? E eu acho que essa metodologia, essa forma de trabalho, essa forma de encarar o trabalho voluntário é o que garante, né, esse engajamento de uma forma mais eficaz, né? E é interessante porque tem essa coisa, não, mas você está trabalhando de graça. Na verdade, você não está trabalhando de graça. É muito mais do que isso. Na verdade, você está ganhando muito. Né? Assim, talvez seja uma das ações mais bem remuneradas que você pode ter, porque você nunca sai daquilo como você entrou. Né? Então, de fato ao contrário. Eu acho que é uma remuneração, entre aspas, né, incrível, porque ressignificar, né? E cultura ESG tem muito disso, né? Como você, né, transforma, atua, mas como você ressignifica coisas, né? Enfim, então eu acredito muito nisso. A gente atua em várias frentes, óbvio, a gente entende que o voluntariado por si só não esgota tudo com o qual a Parceiros quer trabalhar, a gente tem essas outras frentes que eu te contei, mas o voluntariado ele é um programa transversal que pode atender desde governança até indicadores S, até atuação no aspecto ambiental, clima, enfim, né? Ele realmente é bem orgânico ali, uma empresa pode aproveitar de múltiplas formas um trabalho bem feito e com metodologia e com métricas, né? Que legal, isso é muito importante. Eu criei 3 projetos que eu acho que eles são fundamentais. Um é uma palestra de liderança de alta performance. Eu falo, olha, tem o líder nato, ou inato, que são sinônimos, né? Tem o líder nato, mas dá para contar só com isso num mercado tão competitivo? Hoje se fala da soft skill, então você tem que se preparar. E lógico, o trabalho voluntário é importantíssimo. E eu falo, olha, se o novo líder não souber se relacionar com a geração Z, com a sustentabilidade, com as ODS, perfeito, com o ESG, com a inteligência artificial, ele vai ficar para trás. Sim. Não dá para contar mais só com as habilidades natas. Um outro projeto que eu criei é uma palestra que eu vou fazer a distinção. O que é ESG, o que é sustentabilidade e o que é ativismo. Um exemplo, você que veio do setor bancário, foi aquela propaganda do Bradesco de um dia sem carne, que aí o pessoal do agro começou a fazer churrasco na porta da agência e virou uma loucura. Então, gente, vamos entender qual que é o seu papel, como você vai dialogar com as suas campanhas, o que você vai abordar. E o terceiro projeto é um projeto que eu criei para as escolas, em que eu vou analisar um colégio particular como empresa, uma microempresa ou média empresa, né, dos aspectos do ESG. Depois eu vou para a parte educacional e pedagógica, com levar o ESG para a sala de aula, com trabalhos, né, atividades em grupo sobre o ESG. E a terceira é uma ação prática, ligada à questão socioambiental, que pode ser elencada
pelos próprios alunos, né? E eles têm que incluir nessa ação os funcionários da escola, os pais, a comunidade do entorno e tal. Então, a gente fez um projeto que a gente está terminando agora, né? A gente vai agora começar a buscar parceiros para implantar esse piloto. Mas eu acho voluntários. Já vamos fazer essa parceria. Que é interessantíssimo. Você pega um aluno que ele vai entrar numa vaga de aprendiz e ele nunca ouviu falar do ESG, às vezes. Então, é isso que a gente está pensando hoje. Você vê que eu estou todo contaminado aí pelo meu trabalho com o terceiro setor, com clubes de serviço, mas eu acho que se a gente pensar de forma isolada, né, quando a gente vai elencar algumas questões tão sérias como essa, a gente não pensar em toda essa bagagem que a gente teve o privilégio de ter contato como eu tive, a gente vai estar sendo até desonesto. Que eu vou pegar um aluno para fazer um arroz com feijão, e isso a maioria das escolas já faz. Sim. Acho que a gente tem que colocar, olha, tem todas essas possibilidades, né? A gente tem um programa ali, né, o Tribos nas Trilhas da Cidadania, que vai ao encontro totalmente do que você está falando. A gente acredita muito na escola como, de fato, o local onde você planta essa semente. E aí a gente trabalha com a questão de educação para a cidadania, educação para a paz, meio ambiente, né? A gente trabalha sobre essa perspectiva de educação ESG e trabalha com os jovens. A gente trabalha com, por exemplo, como é que ele vai compreendendo a escola como um ecossistema, como é que ele vai gerando um senso de pertencimento no entorno. A gente tem, por exemplo, um trabalho que a gente faz usando a fotografia. Eles aprendem a fotografar para ressignificar, às vezes, locais de vulnerabilidade ou violência, ou se perceberem como protagonistas da sua história ao gerarem fotografias. Então, assim, olha, vamos fazer uma parceria ali do nosso programa de trilhas ali com o seu, que vai dar muito bem, vai dar muito bom, como se diz. Eu que venho com muita experiência política e terceiro setor, as parcerias, elas são fundamentais. Agora as empresas estão começando a entender o quanto isso é importante, mas infelizmente a gente está caminhando para o final. Eu vou, antes de pedir as suas considerações finais, dizer que, olha, tem uns 10 assuntos que nós tratamos aqui que caberiam em um episódio inteiro só sobre eles. Então, o espaço aqui está aberto. Muito obrigada. Você está convidada para voltar quando e quantas vezes quiser. E eu peço, então, para você fazer suas considerações finais, porque a gente está caminhando aqui para o encerramento. Bom, obrigada, Thiago. Assim, a conversa foi excelente, né? É tão bacana quando, né, a gente vê pessoas que realmente estão engajadas nessas questões, conversando. Então, para mim, passou muito rápido, uma pena até. Eu acho que a mensagem que eu quero deixar um pouco são como é que a gente pode compreender ESG dentro dessas novas perspectivas, né? Como é que a gente agrega diferenciais, como é que a gente percebe o voluntariado e a cultura do voluntariado como um elemento transformador dentro dessa pauta? Como é que a gente se debruça sobre a questão da empatia empresarial? Como é que a gente não olha só o macro, a gente também olha o micro, e eu chamando de micro é o nosso entorno? Como é que a gente começa a pensar numa educação ESG, que leve a uma cultura ESG? E, assim, acima de tudo, como é que a gente se preocupa em atuar com coerência, desmistificando algumas questões da ESG, né? Preservando, claro, a tecnicidade que a pauta tem, mas a gente pode deixar isso para os compliances, né? Brincando ali. Mas como é que a gente atua, como empresas, né? Ou como entidades como a Parceiros Voluntários podem atuar se vinculando e se acoplando, seja com a escola, seja com uma parceria com você, ou seja com uma empresa, como é que a gente realmente ocupa um espaço do ESG que ainda está pouco ocupado, que é esse espaço ali de transformar isso numa cultura presente como valores e práticas no nosso cotidiano. Eu acho que o dia que a gente alcançar isso, vai ser fácil montar os relatórios, porque o restante já está acontecendo espontaneamente e organicamente. E para quem quiser conhecer, claro, né, eu quero, né, jogue no Google ali, Parceiros Voluntários. Meu nome é Ana Paula Montini, também fiquem à vontade de me procurar nas redes sociais. E estamos à disposição ali para parcerias, né, nessas questões que eu falei. A gente acredita muito no que faz, a gente acredita muito na nossa causa e a gente acredita muito na nossa hashtag, que é só juntos. Então, é isso. Muito obrigada, Thiago. Eu que agradeço. Muito obrigado, Ana Paula, dessa generosidade de compartilhar tanto conhecimento, tanta experiência. E é muito interessante ver a forma como você fala, né? Seus olhos brilham, né? E você fala sorrindo, porque a gente vê que você tem amor por aquilo que você faz com um propósito. E são ações como essa que geram
aquele impacto, o impacto do ESG que a gente fala que é tão importante. Muito obrigado. Obrigada. Os dados depois estarão aí na descrição do vídeo também. Eu quero agradecer a todo o pessoal aqui do ADSAMPA, agradecer a forma como nós somos recebidos pela Raquel lá embaixo, ao Maurício que está aqui, que já não é nem técnico de som, ele é o nosso diretor aqui já, pela paciência, pela tolerância, pelo profissionalismo. Agradecer ao TEIAS, Prefeitura de São Paulo, e a todos vocês que nos acompanham. Muito obrigado e até o próximo Impacto ESG. Tchau, gente.